Corban. O pequeno cordeiro havia nascido em um canto qualquer do quintal e, agora, passados meses de feno e repouso no estábulo, acompanha a caravana que, enfim, após longa viagem, chega a Jerusalém. Seu caminhar tem o ritmo imposto pelo puxar da corda que traz amarrada ao pescoço, e quem assim o guia é Yohanan, o mesmo Yohanan que, certo dia, muito cedo, indo ao pátio buscar lenha para o fogo, encontrara a ovelha Lamber, a única cria daquela sua primeira aparição. O Yohanan que, então, muito afoito, voltara aos pulos para o interior da casa, anunciando ao pai e à mãe o que, para ele, era um acontecimento dos mais extraordinários, desses capazes de roubar o sono e povoar a mente de indagações por vários dias. De onde viera a substância necessária para que se fizesse a partir do nada? Se tinha um balido tão estridente, por que não se ouvia na época em que ainda estava dentro da barriga? E era, de fato, um balido dos mais agudos o que se escutava quando Yohanan, dando voltas no poço, punha-se a correr atrás do recém-nascido ou quando, ao contrário, era ele que saltitava atrás do menino, desajeitado e aprendiz. A mãe o repreendia, que deixasse o filhote quieto, mas Yohanan tinha certeza. Eram exclamações de contentamento. Quando, enfim, se cansavam, gostava de pegá-lo no colo e sentir a lanagem amena e clara, como só podem ser as coisas que ainda não se contaminaram com o mundo. Apesar de sonolentos, os dois andam rápido, seguindo os peregrinos mais à frente, pois assim existe a expectativa de Yohanan. Quer logo contemplar a cidade, conhecer o templo, entender o que lá acontece. Conforme dissera o pai às vésperas da partida, havia completado 13 anos e, por isso, já podia realizar serviços religiosos junto com os homens da casa. Vais conhecer o sagrado, assim lhe falara. Súbito, os olhos de Yohanan descobrem que ver Jerusalém significa ver o templo, e ver o templo é o mesmo que ver Jerusalém, pois a enorme edificação, ocupando um ponto elevado da paisagem, reflete, em seu mármore branco, a luz rascante da aurora e, com isso, espalhando inescapáveis cintilâncias rubras, ofusca todas as outras construções dentro dos muros da cidade, fazendo com que pareçam nada mais do que pedras soltas e sem forma. O pai de Yohanan ergue o braço, indicando o destino. A caravana, fôlego renovado, avança. Amanhã é pouco mais que uma promessa. Mesmo assim, pessoas ganham as ruas e muitas se deslocam em direção ao templo, como se dele proviesse um mistério encantador. Enquanto, mesmerizado, atravessa as estreitas vias sobre as quais se debruça o belo casario ocre, Yohanan quase deixa escapar o cordeiro que, de repente, como se algo o espantasse, traiciona a corda e projeta-se para o lado. O menino detém a tempo, abaixa-se e, afagando-lhe a cabeça, tenta tranquilizá-lo. Em meio ao burburinho crescente, escuta, então, a voz do pai, o qual, dezenas de passos adiante, percebendo o atraso do filho, o chama com insistência. O grupo, que congrega membros da família de Yohanan e outros homens da aldeia onde moram, perto de Cafarnaum, alcança a muralha sul do templo, onde está o portão principal. Assim, de perto, tudo é ainda mais esplendoroso. Mal cabe num olhar, e o garoto surpreende-se ao perceber que não mentiam ou sequer exageravam os mais velhos quando contavam que a construção era ornada com ouro e prata, e tampouco quando afirmavam que as duplas colunatas pareciam não ter fim. Logo na entrada, um homem alto, vestido de branco, com uma mitra da mesma cor e uma faixa escarlate amarrada à cintura, achega-se o pai de Yohanan. Durante a conversa, mais de uma vez, Yohanan nota que o pai olha para trás, em sua direção, e, em certo momento, talvez julgando que a descrição já não fazia mais sentido, aponta para o filho ou, assim pensa o menino, para o pequeno cordeiro que se roça em suas pernas, balançando o rabo. Yohanan aproxima-se um pouco, aguça os ouvidos e escuta algumas palavras esparsas ditas pelo pai e seu interlocutor. Oferenda pacífica. É preciso verificar se não há defeito algum. O banho ritual. O pai vira-se de novo para trás e gesticula a Yohanan para que se aproxime. O menino faz menção de amarrar o cordeiro a um pilar, mas o pai, de imediato, com um novo sinal, indica que o traga junto. Mais uma vez, o filhote parece relutar.
Entretanto, cede à força daquele que o vem conduzindo há dias, assim como Yohanan obedece às instruções paternas. O homem de branco fixa o olhar no cordeiro, coça a longa barba e assim permanece por vários segundos. Abaixa-se então para ver de perto o focinho, as ventas e as orelhas. Eu o entrego de volta nas escadarias, na subida para o pátio, disse-lhe enfim, enquanto se afasta, levando consigo um animal que, agora, traz as patas rijas, negando o movimento. Yohanan chega a dar alguns passos acompanhando-os, porém, logo sente a mão do pai cair sobre o ombro. Bem, meu filho, precisamos nos purificar. Encontram, mais adiante, naquele pavimento, grandes tanques de água límpida onde, separadamente, homens e mulheres se imergem, proferem bênçãos ancestrais e põem-se a esfregar, com as mãos atormentadas, cada palmo da pele, como se dela quisessem expurgar não apenas o suor abundante e a poeira do deserto, mas também a memória de todas as imundícies que, desde os tumores uterinos, a haviam conspurcado. Yohanan já não enxerga o cordeiro, tampouco o homem de branco. Enquanto, imitando o que fazem os demais, despe as principais peças da vestimenta, ficando somente com a fina túnica de linho, e desce os degraus que levam à água. O menino olha mais uma vez ao redor, procurando o filhote. Nada, apenas uma confusão de pernas a preencher o interminável corredor. Nesse instante, Yohanan se desconcerta ao aperceber-se de que seria incapaz de reconhecer as feições do homem de branco, pois não havia olhado seu rosto. Algo o impedira, e agora, só agora, ele descobre. Esse algo era medo. Saem do banho. Os homens da caravana estão agora mais circunspectos, trocam poucas palavras, devem estar preparando o espírito para a adoração, adivinha Yohanan, enquanto sente a água já evaporar, aniquilada pelo ar quente e seco. Tudo está bem, e o pensamento lhe escapa em um murmúrio. Gosta de ouvir isso e repete várias vezes à guisa de prece. Sente alívio quando, de fato, junto a uma ampla escada, reencontra o cordeiro. O homem de branco está com ele. Yohanan, todavia, mais uma vez, não tenta lhe mirar as faces. Ao devolver o animal ao pai de Yohanan, passa-lhe algumas instruções que o menino não compreende, mas tudo parece corriqueiro para o pai, que assente a cada observação do estranho. Quando o homem se afasta, o garoto pede ao pai que o deixe conduzir o cordeiro. No alto da escadaria, chega a um pátio. O sol tomou conta do firmamento com inesperada presteza e, no amplo terreno aberto, já estão numerosos vendedores com suas mesas. Em meio à algazarra e sob o olhar dos soldados do império, eles trocam as várias moedas que os fiéis, vindos de todas partes, trazem e apregoam cordeiros, cabras, pombos. Para que servem todos aqueles animais? Pergunta-se Yohanan. Não tem tempo para elaborar uma resposta, pois uma sensação de frio nubla-lhe a mente quando vê um vendilhão de dedos rudes e nodosos agarrar, dentro de uma gaiola lotada, duas pombas miúdas, que tentam em vão abrir as asas e passá-las a uma velha ansiosa que, sem cuidado algum, as joga num saco de estopa e, então, expõe os cacos amarelados dos dentes, sorrindo em agradecimento. Neste pátio, Yohanan depara com vários homens trajados da mesma forma que o homem de branco. Andam de lá para cá, passam orientações aos peregrinos. São os sacerdotes, compreende. Não tinha enxergado o rosto do primeiro, mas, agora, vendo um exército deles, percebe que são todos o mesmo. Idênticas barbas agrisalhadas, idêntica altivez, idêntica urgência de movimentos e, assustador, idêntico semblante. O pai está de novo ao seu lado e começa a explicar, apontando um prédio austero, retangular, cujo topo aparece mais adiante por detrás de muros. A casa de Deus, o coração do templo, fica ali, mas para chegar até lá, temos que atravessar mais muros, cruzar outros pátios, o recinto sagrado, onde arde eternamente o candelabro de 7 braços, precisa ser protegido. Transpondo mais um portão, sobre o qual avisos entalhados nas pedras alertam aos gentios que permaneçam afastados, sob pena de morte, chegam ao pátio reservado aos hebreus, onde ainda se permite a circulação das mulheres. Contudo, ali não permanecem, pois o destino é o mais interno dos pátios públicos,
o Pátio dos Homens. Nele, a quantidade de pessoas é bem menor, porém, mesmo assim, o caos reina. Dirigem-se ao fundo, onde há um enorme portão de bronze entalhado, cujas folhas semiabertas permitem entrever, finalmente, a morada de Deus. Mais longe, no entanto, não podem ir, dali em diante, apenas os sacerdotes. Salta à vista de Yohanan o grande altar quadrado que ocupa quase todo o espaço além do portão de bronze, bem em frente à entrada do coração do templo. Estranhos moirões de pedra e as argolas de ferro que jacem ao pé da estrutura e as fogueiras que crepitam sobre ela. O menino escuta alguém comentar. Sempre me contaram que, por graça do Criador, este espaço das oblações não tem mau cheiro e tampouco atrai as moscas. Então, Yohanan compreende, e a revelação ganha força com uma lufada mais intensa de ar que lhe atira um odor nauseabundo nas narinas. Será possível que não sintam? Será possível que tenham viajado todos esses dias para algo assim? Por impulso, espia o cordeiro ao seu lado, e este lhe responde fitando-o com os olhos líquidos. A mão do menino fraqueja ao segurar a corda. Um sacerdote se aproxima com a mão esticada, solicitando que lhe passe a corda. Yohanan não se move, mal consegue respirar ao ver aquele fantasma diante de si, o presságio funesto que encarna. Impaciente, o pai toma o cabresto e entrega um novo homem de branco, o qual, de imediato, conduz para dentro o cordeiro e o amarra em uma argola entre dois daqueles moirões, que mais parecem lápides. Yohanan cerra as pálpebras, não quer testemunhar a barbárie que se anuncia, mas fica repetindo-se, na obscuridade, a última cena capturada pelas pupilas. O cordeiro tentando manter a cabeça erguida, gemendo feito uma criança, balindo e esticando a língua cinzenta. Yohanan fica assim por um instante que parece esgarçar-se indefinidamente, tentando fingir que não está ali, mas os sons não param e, por isso, não há como cessar o pesadelo. Decide enfrentar, precisa fazê-lo. É tão culpado do que está prestes a acontecer quanto todos os outros que o cercam. Não pode fugir. Abre os olhos. O cordeiro ainda está ali deitado, agora mais silencioso, quase imóvel, a não ser por sacudir nervosamente o rabo curto e os lados se alçarem com mais rapidez que de costume. O sacerdote baixa gentilmente, sem esforço, a cabeça levantada, ergue com a mão direita uma faca de lâmina relucente, grita uma bênção e, girando o braço em arco para fazê-lo cair sobre a vítima, corta-lhe a garganta. O animal treme, o rabinho endurece e para de abanar. Escancara a boca, mas berro algum se ouve, pois se rompem as trombetas rituais tocadas pelos sacerdotes perfilados junto à entrada do habitáculo de Deus. Cada estertor do cordeiro abatido provoca em Yohanan um igual tremor nas entranhas. Enquanto o sangue se derrama em profusão, o pequeno corpo se recusa a aceitar qualquer justificativa ou desculpa, resiste e parece discutir com o Criador até o último alento. Os olhos aquosos do cordeiro agora são vidro, opaco. Deseja contemplar o sagrado, sentir a paz e a misericórdia de que falam os sinos entoados. Porém, ante o horror, Yohanan enxerga apenas um monocromatismo monstruoso de uma nuvem vermelha que lhe barra a visão e invade-lhe a certeza lancinante de que são apenas palavras ocas, repetidas por automatismo, e que sobem ao céu junto com a fumaça negra das piras para encontrarem idêntico destino, perecer ao vento na diluição irredimível do que é apenas humano, cruelmente humano. Depois, o animal tem a pele arrancada, o tronco aberto e as entranhas retiradas. As vísceras escorrem, feito cobras arrojadas, se enredando cegamente pelo chão. Um sacerdote asperge o sangue recolhido em uma vasilha dourada pelos 4 cantos do altar, e outros 6 pegam os despojos e, correndo, os carregam para cima, atirando-os à gula do fogo alto das piras. O cheiro de carne queimada engrossa o ar. Se existe um Deus bom, então até a mais humilde das coisas vivas deveria ser salva, reflete Yohanan enquanto se dirige à saída junto com os demais. Se Deus é bom somente com os fortes, se não há justiça para os mais frágeis, para aqueles que sequer têm voz,
Para as pobres criaturas que são oferecidas em sacrifício à humanidade, então não existe essa tal benevolência, essa tal justiça. O menino sente uma dor insuportável nas têmporas. Um suor gelado escorre pelas costas. Os homens da caravana agora conversam amenidades e riem. Como é possível? Brada o espírito de Yohanan. Será possível que nada sintam? Para seu desespero, então, o pai se aproxima, trazendo um sorriso e uma pergunta. Como te sentiste, meu filho? Estás feliz por conhecer o sagrado? A voz do pai está distorcida. A frase termina em um zumbido. Yohanan tenta falar, mas a boca se resseca e um engulho torce-lhe o estômago. Sente que os joelhos estão ainda firmes por milagre, que seus músculos parecem, agora, tão moles quanto as vísceras do cordeiro morto. Na convulsão que, a muito custo, tenta conter, no paroxismo daquele asco, ouve repetida a indagação, agora mais áspera. Não me dizes nada, Yohanan? Não enxergaste a Deus no santo templo? Abaixa os olhos, responde que sim e começa a vomitar.